Mais uma vez, Shalom, Boker Tov, Beshem Yeshua HaMashiach, que o Eterno abençoe a todos vocês em nome de Yeshua. Este é o canal Fábio Pires, do podcast Canal Fábio Pires, aqui no YouTube. Agradecemos a presença de todos que estão já sintonizados na nossa mensagem. E essa mensagem número 56. Já estamos com 57 mensagens nesse canal. Uma mensagem muito especial. Perdão, como tantas outras que foram já colocadas aqui. Mensagem simples, né, na verdade, mas que podem falar ao coração de todos. Mensagem número 56 desse podcast do canal Fábio Pires. Nessa mensagem trataremos do tema Yeshua e os Essênios. Estamos utilizando mais uma vez a obra Judaísmo Nazareno de Tzadok Ben Derer. Estamos mencionando o autor, a obra, uma obra muito oportuna, por sinal, e a que eu considero aí talvez aí a melhor ou uma das melhores obras do Brasil, que falam sobre o legado judaico, o legado israelita essencial de Mashiach. Isso é muito importante. Há outros livros também, tá, irmãos, que foram produzidos no Brasil, não muitos, a respeito desse assunto, da judaicidade de Mashiach. Mas para mim este é uma das grandes obras aí em voga. E esse tema, ele vem aqui também para agregar mais uma característica a Mashiach. Nós vamos conhecer quem são os essênios. Nós vamos fazer isso em algumas partes, pelo menos, segundo os meus cálculos, conseguiremos fazer aí em 3 partes, mínimo, falando, né? E a gente sabe que nós sempre trazemos assuntos muito incomuns que não são tratados, inclusive, da Torá. Tudo isso lá no Instagram. Estamos no Twitter também, se você quiser, com mensagens diárias, reflexões, em @fabio73b. Estamos também no e-mail, se você quiser enviar um e-mail para nós, em fabio73b@gmail.com. Estamos respondendo e-mails e enviando para os irmãos as respostas. Caso você queira adquirir uma obra da nossa livraria, você pode acessar no Instagram, @livrariaqueduchá. Agradecemos aos irmãos que também têm nos visitado lá, né? Então, mais uma vez, os irmãos que deixam as suas mensagens, a gente procura colocar aqui no nosso podcast. Agradecemos também ontem pelos irmãos terem participado da palestra do Moré Marlon Ricardo, uma palestra muitíssimo interessante, e você pode verificar lá nas nossas gravações, live especial 16/11 com o Moré Marlon Ricardo. O assunto foi o papel da mulher nas escrituras, parte 2. Muito provavelmente vamos continuar esse assunto nessas lives especiais que nós estamos fazendo às segundas-feiras. Nós não fixamos ainda, mas nós estamos aí pedindo ao Eterno para que nos dê forças, né? Tempo, parte física, para a gente poder fazer esses trabalhos também. Bem, já iniciamos uma semana, estamos nos preparando agora para o Shabat, para a próxima Parashá Toldo. Então nós recomendamos que você possa ler a tua Torá, ler a sua Bíblia. A Torá está contida na sua Bíblia, são os 5 primeiros livros. Vamos para a Parashá número 6, a 6ª porção da Parashá. Leia,
trabalhe, a leitura, isso é muito importante. A gente sempre tem muito aprendizado, né, na leitura das Parashiot. Fundamental que a gente faça essas leituras, fundamental que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível com a palavra do Eterno. É isso que nós queremos. Queremos trabalhar da melhor maneira possível com a palavra do Eterno para que ela possa entrar nos nossos corações. E entrando nos nossos corações, isso vai fazer com que o nosso processo de Teshuvah seja um processo ainda mais fácil. Eu não sei se eu posso usar a palavra fácil, porque fazer Teshuvah nunca é fácil. É sempre uma luta. Então, as pessoas que têm feito Teshuvah e têm enfrentado aflições, o próprio Mashiach disse, né, que no mundo nós teríamos aflições. Então vamos enfrentar essas aflições, vamos ter bom ânimo, vamos trazer o bom ânimo para as nossas vidas, não podemos desfalecer, não podemos cair, isso é muito importante. Raízes essênias do judaísmo messiânico, ou do judaísmo nazareno, do judaísmo propagado por Yeshua, tá? Porque nós não queremos também levantar bandeiras para que haja algo separatista. Você é cristão, você não está sintonizado com o Eterno, ou você é judeu messiânico, não está sintonizado com o Eterno, e assim por diante. O objetivo não é esse, o objetivo é nós trazermos um estudo para que a gente possa evidenciar as raízes de Yeshua. Aí não existe uma só raiz, tá, irmãos? Há raízes dentro do discurso de Yeshua, há temas que são colocados dentro daquilo que nós conhecemos, da mensagem de Mashiach para nós. E nós estamos hoje envolvidos, né, verdadeiramente com o trabalho, com a obra de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele. Nós estamos envolvidos com aquilo que o Eterno tem nos dado. E quanto mais envolvidos nós ficamos, irmãos, melhor para as nossas vidas. Então, quanto mais você lê as suas escrituras, quanto mais você trabalha, oração, jejum, melhor, né? E nós temos aprendido que não conseguimos nada sem a disciplina. Nós não vamos obter nada sem motivação, sem disciplina, sem objetivos, né? Agradecemos mais uma vez a todos os queridos irmãos que estão nos deixando as saudações. Esse trabalho é feito em primeiro lugar para o Eterno. Esse trabalho é feito para Mashiach. E esse trabalho logo em seguida é feito para todos vocês, né? E a perseverança, ela nos traz ótimos resultados. A perseverança também faça algumas mensagens centradas nisso também, mensagens centradas no que nós podemos alcançar, angariar com disciplina, né? Isso é muito importante. Há enormes textos dentro do mundo judaico, dentro do mundo cristão, inclusive, que falam sobre perseverança, que falam sobre disciplina, que falam sobre santidade, por exemplo. É muito importante a gente trabalhar esses temas. Página 265, então, da nossa obra, da obra Judaísmo Nazareno de Sadok Ben Derer. Nós não ficamos apenas nessa obra, nós ficamos em outras também. Nós utilizamos a Bíblia Judaica Completa, nós utilizamos muito também o comentário judaico do Novo Testamento, ambos do David Stern. Já usei a obra O Servo Sofredor, e outros compêndios, outros livros também que podem nos ajudar, tá? Então, motivando você também a fazer parte da leitura, e claro, o nosso trabalho centrado nas escrituras, centrado também dentro das escrituras, centrados na Torá, e centrados também nas palavras de Yeshua dentro da Brit Hadashah. Bem, o que nós vimos na semana passada, né? Os 10 mandamentos e a humanidade. Trouxemos a legitimidade do cumprimento dos 10 mandamentos.
Só que nós tínhamos falado na semana retrasada também sobre Hillel e Yeshua. Falamos sobre o envolvimento de Yeshua, o discurso de Yeshua com a Beit Hillel, com a casa de Hillel, com o ensinamento de Hillel. Hillel, que era um homem piedoso, um fariseu, um peruche, o qual conquistou, na verdade, com a sua maneira de pensar, de cumprimento da Torá, sempre agindo com piedade, com racidismo, perante inclusive aqueles que não eram judeus e que queriam cumprir a Torá, né, que queriam ser prosélitos. E Yeshua, como nós também comentamos, ele foi justamente contra aqueles da casa de Shammai, que eram mais ríspidos, que eram mais agressivos, que eram pessoas implacáveis, que eram pessoas que não tinham piedade. Inclusive, a obra de Flávio Joséfo mostra que os chamaitas mataram numa reunião a muitos hileitas, e na época de Yeshua havia 6.000 da casa de Shammai e apenas 80 da casa de Hillel. Observem a desproporção que havia na época de Yeshua. Então, era muito mais comum nós vermos um fariseu ríspido, agressivo no seu discurso, afrontando Yeshua. E era contra esses fariseus que Yeshua batia de frente. Então, essa primeira reflexão que nós fazemos hoje. Então, quando nós aprendemos lá no sistema anterior que Yeshua detestava, odiava os fariseus, isso não é verdade, nós já falamos sobre isso. Você que está chegando aqui agora para acompanhar esse trabalho, você pode acompanhar os outros podcasts que nós fizemos e saber que Yeshua não tinha, na verdade, ódio, nem raiva, nem bronca dos fariseus, mas era da atitude dos fariseus da casa de Shammai, não com os fariseus da casa de Hillel. Inclusive os fariseus, né? Inclusive o que os fariseus têm feito, né, na verdade, fizeram, na verdade, os da casa de Hillel, em alertar a Yeshua para que ele fugisse porque Herodes queria matá-lo, foi uma atitude da casa dos de Hillel, não dos da casa de Shammai. Okay? Porque os da casa de Shammai tinham uma bronca imensa dele. Os saduceus também, os de Seduquim, uma bronca imensa dele. Bem, enfim, os embates ocorriam em nível muito forte. Né? Os historiadores falam isso também. Já faziam isso entre eles. Né? Imagine com Yeshua, que era o próprio Mashiach, que eles queriam sempre peitar a Yeshua. Bem, no capítulo então anterior nós vimos que Yeshua não veio criar uma nova religião. Enquanto o homem, Yeshua foi um rabino do primeiro século que ensinou o quê? O judaísmo. Estudaram-se na ocasião algumas semelhanças das lições de Yeshua com a doutrina dos fariseus, dos Prushim. Nesse ensaio presente, nós vamos investigar a seita judaica dos essênios, cujas crenças e práticas também se aproximam muito com o Mashiach. Aliás, as semelhanças entre os Netzarim, os nazarenos, nós explicamos quem eram a raiz de Shai, não é? Os Netzarim, que já eram antes da vinda de Yeshua, os guardiães da Torá. Né? E os essênios, perdão, são muito grandes, que muitos autores chegam a sustentar que Yeshua era essênio. Olha que coisa interessante. Né? E os Netzarim, os nazarenos, foram simplesmente essênios que passaram a crer e a seguir a Mashiach e Yeshua. Depois, então, existem duas fases dos nazarenos. Né? Aqueles que guardavam a Torá, os guardiães da Torá, e depois aqueles que passaram a crer em Yeshua, passaram a fazer parte da seita Haderech, da seita do caminho, e passaram a ser chamados de Netzarim, aí conhecidos também como seguidores de Yeshua. Um detalhe, a palavra cristão em hebraico é Netzarim, tá, irmãos? Olha que interessante. Né? Os cristãos, eles falam, né, Netzarim. Então se faz a referência a isso. Nós já explicamos, né, a palavra cristãos não existia, só foi existir cristianos, crestos, lá na região de Antioquia, muitos anos depois da morte de Yeshua, já quando os Talmidim, quando o Shaul HaShaliach, por exemplo, estava fazendo as suas pregações. Tá? Então,
Somente para se dar um exemplo inicial, os essênios já eram conhecidos como o caminho. Então, o que nós comentamos agora, Haderach, né? Os da seita, o caminho. E depois esse nome foi usado pelos primeiros discípulos de Yeshua, que nós estamos fazendo a leitura da obra. Então vamos lá, vocês estão com a Bíblia de vocês, vamos para a Bíblia ou um aplicativo, é fundamental que haja, que vocês tenham a Bíblia ao lado de vocês, tá, meus irmãos? Masei Shlechim, Atos 9:2, Atos dos Emissários, capítulo 9, verso 2, que diz assim: Ele, Shaul, foi ao Kohen Hagadol. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasek, Damasco, que o autorizavam a prender qualquer pessoa que encontrasse, homens e mulheres que pertencessem ao caminho, levando-as de volta para Jerusalém. E lá, levando-as de volta para Jerusalém, seriam o que, na verdade? Seriam julgadas, né? Seriam forçadas a negar a Yeshua. Então, já naquela época isso já existia. Se nós tivemos isso ao longo dos séculos, irmãos, essa perseguição, e estamos tendo essa perseguição hoje, por exemplo, isso já ocorria naquela época. Então, o nome de Yeshua, como ele mesmo disse, por causa do meu nome sereis odiados. Isso é terrível. Então, a gente sabe que em cima disso existe um movimento espiritual fortíssimo. Então, dentro dos próprios judeus, né, dentro da casa de Israel, como nós falamos, existia já essa perseguição, mas Shaul Hashalia foi pego pelo Eterno, né, e teve realmente a sua vida mudada. Atos 19:9, Masei Shlechim 19:9, Atos dos Emissários. Algumas pessoas, porém, começaram a se endurecer e recusaram-se a ouvir, passando a difamar o caminho perante toda a sinagoga. Depois, Masei Shlechim, Atos 19:23. Por volta dessa época, ocorreu um dos maiores tumultos por causa da seita do caminho. Depois, continuando, Masei Shlechim, Atos dos Emissários 24:14. Entretanto, isto eu, Shaul, admito, adoro o Elohim de nossos pais, de acordo com o caminho, isto é, ao qual eles chamam de seita. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá, com a lei e todos os escritos dos profetas. Bem, se os essênios existiam muito tempo antes de Yeshua e já eram conhecidos como o caminho, como a seita do caminho, por que os Talmedim, os discípulos de Yeshua, iriam se intitular como o caminho? Então há três hipóteses para isso. Primeiro, os Netzarim plagiaram injustamente o nome o caminho, pertencente aos essênios. Então este nome originalmente pertencia aos essênios, ou aqueles que simpatizavam com a doutrina essênia, que eram conhecidos como os guardiães da Torá. Então, plagiaram esse nome, passando a existir simultaneamente dois grupos distintos com o mesmo nome. Olha que interessante, irmãos. Muitos nazarenos, muitos Netzarim, eram essênios que aceitaram Yeshua como Mashiach, razão pela qual continuaram a usar o nome pelo qual já eram conhecidos, como os da seita do caminho. 3. Ambos os grupos reivindicavam para si o cumprimento da profecia de Yeshayahu, de Isaías 40, verso 3, no tocante ao caminho do Eterno, e detinham muitas ideias em comum. Muito interessante. São conceitos históricos, tá, irmãos? São conceitos que esses conceitos que nós estamos passando aqui são muito importantes, porque isso vai estabilizar a tua fé. Isso vai direcionar, como se estivesse marcando com pedras para onde você está indo. Nós não estamos fazendo teshuvá, nós não estamos voltando às raízes hebraicas, então é fundamental que se conheça as nossas raízes hebraicas, não apenas falar, fazemos o retorno, estamos nas raízes hebraicas. Tá, mas e os estudos para isso? Ontem o Moremalo falou muito interessante, de uma forma muito interessante, né? As pessoas fazem a teshuvá pelo exterior, dão Shabbat Shalom às sextas-feiras, e olha só, tem as mesmas atitudes do sistema anterior que nós estávamos, e voltamos para os nossos pecados, a nossa concupiscência da carne, nossos programas de televisão, toda essa sujeira
que o mundo nos proporciona, porque é isso que Satanás faz, não é? Nos proporcionar essa sujeira para que nos afastemos verdadeiramente do eterno. Irmãos, nós temos um mundo onde nós estamos afastados verdadeiramente do eterno. Nós estamos, poucos de nós estão lutando, ou poucos de nós, nesse momento, né, estão lutando para que a gente se volte ao eterno verdadeiramente. Então é fundamental que nós estejamos nessa luta, porque essa luta é aquilo que Shaul disse, que nós estamos lutando, combatendo o bom combate. Se nós não combatermos o bom combate, se nós desistirmos de combater o bom combate, irmãos, nós podemos sucumbir. Bom, voltando à página 266, estamos na mensagem número 56 do podcast Canal Fábio Pires. A mensagem hoje é Yeshua e os essênios. Tendo em vista que os Talmidim de Yeshua eram homens com alto grau de santidade e temor, não nos parece que a primeira hipótese seja verdadeira, uma vez que os Netzarim não seriam iníquos ao ponto de cometer plágio. Então o autor ele já retira o primeiro ponto, dizendo que os Netzarim estavam cometendo plágio. As demais hipóteses são plausíveis e indicam uma proximidade em maior ou em menor grau entre os essênios e os nazarenos. Assim é possível que grande parte dos discípulos de Mashiach tenha vindo do grupo dos essênios, o que não exclui, obviamente, o ingresso de pessoas de outras vertentes do judaísmo do primeiro século, né? Normal, porque as pessoas se sensibilizavam com a mensagem de Yeshua, com o teor, com a firmeza da sua mensagem, com a convicção da mensagem de Mashiach. Nós estamos também analisando nas mensagens passadas algumas parábolas, alguns temas, algumas explicações segundo o contexto judaico nesse sentido. Convenciam também, tinham a convicção através dos milagres de Yeshua. Se convenciam também através do reconhecimento nele das profecias de que ele era Mashiach. E principalmente se convenceram sobre a sua messianidade quando ele morreu, quando o mundo em si virou trevas, quando houve um grande terremoto e posteriormente quando coisas sobrenaturais, eventos sobrenaturais começaram a acontecer no templo, no chamado Beit HaMikdash, narrado inclusive pelo Talmud. Então o legado de Yeshua, já desde a sua pregação, irmãos, foi um legado muitíssimo importante. Um legado sobrenatural. Então era natural que ainda em vida muitas pessoas tivessem uma aproximação com ele, devido ao que já conheciam, principalmente por causa dos milagres. Nós temos que dizer mesmo, né? Isso é uma verdade. As pessoas parecem que só creem no Eterno se ele fizer sinais, né? Ou se alguém, pelo poder do Eterno, fizer sinais e maravilhas. E não era diferente da época de Yeshua. Claro, havia muitas pessoas fisicamente debilitadas, espiritualmente debilitadas, e essas pessoas elas necessitavam de um grande milagre. Então é comum se ver isso, como acontece nos dias de hoje. Né? As pessoas se aproximam do Eterno para receber algo. E são pessoas carentes, né? Nós temos que destacar isso também. Mas deveriam se aproximar do Eterno por aquilo que Ele é. Isso é muito importante. Né? Por aquilo que Ele representa, por aquilo que a sua essência é, né? Como controlador, dominador, Senhor de todas as coisas, o próprio bem, o próprio amor em si. Enfim. Bem, continuando. Ou ainda que comungassem das mesmas doutrinas e práticas, pessoas que tinham as mesmas doutrinas e práticas, né, que viriam a ser discípulos de Yeshua. Bom, como é sabido por todos, Yeshua teve vários talmidim, vários seguidores, mas ele elegeu 12 para um discipulado direto, como está marcado em Mateus capítulo 10, versos de 1 a 4.
De igual modo, o líder essênio escolhia e discipulava 12 noviços. Observem que interessante, já começamos a ter as similaridades com os essênios. Então, eles também, as lideranças essênias, também escolhiam 12. Estas e tantas outras semelhanças tornam relevante o estudo dos essênios e sua influência no judaísmo ensinado por Yeshua, o que vai abrir novos horizontes para a melhor compreensão dos escritos da Brit Hadashah, isto é, chamado Novo Testamento, ou como nós preferimos chamar de Aliança Renovada. Eu não gosto do termo Nova Aliança, tá, irmãos? É a mesma aliança renovada, reforçada, fortalecida. Com efeito, muito da sabedoria de Yeshua possui estreita relação com o modo de pensar e viver essênio. Em decorrência, muitos eruditos chegam a declarar que os essênios, cuja provável origem gira em torno de 150 antes de Mashiach, foram os precursores da comunidade dos discípulos de Mashiach, bem como ingressaram amplamente em suas fileiras. Esta tese se justifica pelo fato de que, conforme se verá mais à frente, muitas doutrinas e práticas essênias são semelhantes à dos nazarenos. Inclusive o famoso Sermão da Montanha, proferido por Yeshua em Mateus 5-7, é apontado pelo historiador orientalista Christian Ginsburg como sendo a exemplificação do estilo de vida essênio. Então, outra vez, o sermão, o famoso Sermão da Montanha, como nós temos lá em Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, isso fez com que verdadeiramente esse sermão, essas palavras fossem identificadas dentro do conceito de vida, do modo de vida dos essênios. Há outras características de Yeshua que entram nisso, tá, irmãos? Nós vamos também acompanhar como Yeshua está ligado, colocado com Yeshua. Vamos ver então este orientalista, este pesquisador, Christian Ginsburg, ele fala sobre o Sermão da Montanha, as semelhanças do discurso do Sermão da Montanha com o legado de Yeshua. A seriedade e determinação desses essênios para avançarem até o mais alto estado de santidade podiam ser observadas em sua vida de abnegação e religiosidade. E com justiça se pode perguntar se qualquer sistema religioso jamais produziu uma comunidade de santos como a deles. Sua confiança absoluta no Eterno e a sua resignação quanto à conduta da providência, sua vida uniformemente santa e abnegada, seu irrestrito amor à virtude e máximo desprezo pela fama, pela riqueza ou pelos prazeres do mundo, sua diligência, temperança, modéstia e simplicidade de vida, o contentamento de sua mente e a alegria do seu temperamento, seu amor à ordem e a sua aversão até mesmo pela aparência de falsidade, sua benevolência e filantropia, seu amor pelos confrades e sua busca de paz com todos os homens, seu ódio à escravidão e à guerra, sua consideração gentil para com as crianças e a reverência e a preocupação para com os idosos. Prestem bem atenção, nós estamos lendo aqui características do discurso de Yeshua em toda a sua vida. Seu atendimento dos doentes e a sua presteza em aliviar os aflitos. Nós estamos falando das características dos essênios, tá, irmãos? Sua humildade e magnanimidade, sua firmeza de caráter e poder para controlar as paixões, sua resistência heróica aos sofrimentos mais angustiantes em favor da probidade, seu modo alegre de aguardar a morte como libertadora de suas almas imortais dos vínculos do corpo, a fim de estarem para sempre no estado de bem-aventurança com o Criador. Dificilmente encontraram um paralelo na história da raça humana. Não é de admirar que os judeus de seitas diferentes, gregos e romanos, historiadores eclesiásticos cristãos, escritores pagãos, tenham sido igualmente forçados a prodigalizar os mais irrestritos elogios a essa Irmandade Santa. Parece que o Salvador do mundo
que apresentou como exemplo de simplicidade e inocência de caráter a criancinha que tomou nos braços, também mostrou o que é necessário para uma vida santa no Sermão da Montanha, segundo uma descrição dos essênios. De maneira notável, essa irmandade exemplifica as lições que Yeshua apresenta em Matitiahu, capítulo 5. E aí continua o texto. Esse livro é Os Essênios, Sua História e Doutrinas, da editora Pensamento, ano de 1993. Antes de analisarmos as semelhanças entre os Netzarim e os essênios, nós vamos fazer, então, a conhecer este grupo em tantos mistérios. Então vamos lá, vamos para, depois desse texto fantástico, né? Depois dessa linha de pensamento, dessa explicação, parece que tudo aquilo que nós lemos aqui agora são as características de Yeshua, e são mesmo, né, irmãos? Isso é muito importante, né? E sabendo disso, na verdade, nós sabemos que o que Yeshua representou é parte do legado do povo de Israel que vivia a sua época. Então nós não podemos separar o grande erro do catolicismo, o grande erro do protestantismo, não é? É fazer com que com que a mensagem de Yeshua fosse descaracterizada do judaísmo da época. É aí que erra o sistema anterior que nós estávamos. Porque as pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, acham que Yeshua era cristão, sem existir um cristianismo, sem ele ter tido a vontade de criar uma nova religião, sem ele ter tido um mínimo de intenção de formar uma nova doutrina, sem ele ter tido um mínimo de intenção de se separar do legado da própria nação, ele como leão da tribo de Judá. Então, irmãos, o conhecimento ele liberta de maneira verdadeira. O conhecimento ele traz bênçãos para as nossas vidas. O que nós estamos fazendo aqui agora é transmitir conhecimento através dessa obra aqui, da obra do Tzadok Ben Derech, através da obra do Groningen, Revelação Messiânica, poderia ser da obra O Servo Sofredor, do Mitch Glaser, poderia ser através de outras obras, irmãos. Mas demonstrar o Filho de Elohim na sua essência é fundamental, é libertador isso, irmãos. Não adianta um teólogo vir e fazer a amostragem, sendo que ele mesmo não se liberta, não se livra das amarras que o próprio cristianismo protestante ou cristianismo católico lhes impõe. O que adianta mostrar Yeshua e continuar crendo num Elohim que é três? Ou continuar fazendo, por exemplo, o seu data chamada Santa Ceia com um pão comum, sem ser a matzah? Ou continuar cumprindo as mesmas festas, o Carnaval, a Páscoa do Coelho, o Natal, o Ano Novo? Não adianta, irmãos. Não adianta você ter acesso à verdade, sendo que você continua com atos de inverdade, com um pensamento de inverdade. Só que para isso você vai ter que pagar um preço, horas. E é assim, porque o próprio Yeshua disse isso. Então nós estamos pontuando, terceira reflexão que nós fazemos. Se você conhece a verdade, faça parte desta verdade. Se você conhece a verdade, há tantos teólogos aí, católicos, inteligentíssimos, que conhecem a verdade, mas permanecem dentro. Arqueólogos também católicos, mas permanecem dentro daquele sistema. A verdade ainda não entrou no coração deles, eles só mostram a verdade, têm acesso à verdade, mas não fizeram ainda uma mudança profunda de mentalidade, de hábitos, de costumes. Porque não permitiram que a Ruach HaKodesh adentrasse no coração deles ainda. Para que façam essa mudança. Aqui eu vou dizer outra vez, algo que eu digo muitas vezes: ninguém está falando aqui para se converter ao judaísmo, irmãos. Nós estamos falando de escrituras, de Bíblia, de cumprimento de Torá, de ser como Yeshua foi, de pensar como ele pensou, de agir como ele agiu, de nos livrar dessas amarras
desse pensamento greco-romano, dessa mídia terrível, desses costumes que nós temos, dessas festas que não são verdadeiras, nos libertar desses grilhões, que são grilhões espirituais. E paralelo a isso, fazer o quê? Uma techuvá, mudar e moldar o nosso caráter, as nossas palavras. Deixar o lashon hará, deixar os julgamentos injustos, as vinganças, não é verdade? E se errar, se arrepender, fazer techuvá, livrar-se dos rancores, das mágoas, das fofocas, da cobiça, da inveja, da implacabilidade. Tudo isso nós temos que fazer, irmãos. E é difícil para nós fazermos isso, mas nós temos que fazer isso. É fundamental que nós façamos isso. O Eterno nos dá hoje, na verdade, uma grande oportunidade para nós fazermos techuvá. Isso é muito importante, irmãos. E resgatar esta imagem de Yeshua, resgatar a judaicidade de Yeshua, é fundamental para aqueles que querem. Para aqueles que não quiserem, não estou dizendo que serão levados ao lago do fogo, não é isso não, irmãos, tá? Mas é buscar esta verdade em mais profundos níveis, em níveis espirituais. Quem eram os essênios? Os Essim, página 267, foram uma seita no judaísmo no período do Segundo Templo. Observavam com mais rigidez do que os fariseus as regras de pureza levítica, aspirando a alcançar o mais alto grau de santidade. Viviam exclusivamente pelo trabalho de suas mãos e num estado de comunidade intensa, já que aqueles que ingressavam no grupo entregavam todos os seus bens que passavam a ser de propriedade de todos. Afastavam-se de toda a prática do mal e dos prazeres do mundo, dedicando seu tempo ao estudo da Torá, à devoção ao Eterno e à prática da benevolência. Para atingir a máxima santidade almejada, muitos essênios passaram a viver em comunidades afastadas da sociedade, isolando-se de toda a contaminação das coisas mundanas, instituindo núcleos monásticos no deserto, regiões do Mar Morto, e em Damsek, em Damasco. Todavia, há registros de essênios que viviam normalmente nas cidades, relacionando-se com pessoas de outras crenças. Muitos dos essênios optavam pelo celibato para se dedicarem exclusivamente ao aprimoramento espiritual, servindo ao Eterno. Os casados, por sua vez, mantinham relações sexuais, mas praticavam períodos de abstenção para não se prenderem aos prazeres sensuais. Criam em anjos e demônios, e especializaram-se em batalha espiritual, visto que pensavam existir uma guerra entre os filhos da luz, os essênios, e as forças malignas de Belial. Buscavam e exercitavam dons espirituais, principalmente o de profecia, e raramente erravam em suas predições do futuro. Irmãos, eu tenho certeza que os irmãos prestaram muita atenção naquilo que eu coloquei aqui. Esse trabalho vai adentrar num trabalho muito forte que nós vamos realizar, o Eterno vai nos permitindo ele, sobre mundo espiritual, batalha espiritual. Eu vou ler outra vez essas características dos essênios. Criam em anjos e demônios, os saduceus não criam. Especializaram-se em batalha espiritual, visto que pensavam existir uma guerra entre os filhos da luz e as forças malignas de Belial. E é realmente aquilo que existe, porque a Brit Hadashah nos dá circunstâncias para isso. E Yeshua fala sobre isso. Existe um mundo espiritual que neste momento de anjos e demônios, que, por exemplo, estão ouvindo tudo aquilo que nós estamos falando. E uma sede pelas nossas vidas. Os essênios eram peritos em não abrir brechas em suas vidas. Eles eram peritos, então eles se isolavam, e outros que eram casados procuravam ter uma prática mais contida
das relações sexuais, para que eles não se ficassem, não se vissem envolvidos em práticas ilícitas, inclusive, ou carnais demais. Eles controlavam isso. Fundamental. Isso é fundamental, irmãos. Buscavam e exercitavam dons espirituais, observem, isso também foi um legado de Shaul HaShaliach, principalmente o dom de profecia, e raramente erravam em suas predições do futuro. No plano doutrinário, tanto os essênios quanto os fariseus, continuando a leitura da obra, pensavam de forma semelhante. Então vamos lá. Como eles pensavam? A Torá é a base da religião dos dois grupos. Ambos seguiam tradições de seus antepassados, apesar das muitas tradições essênias serem diferentes das tradições farisaicas. 3. Ambos criam que Elohim controla o destino de todos, ao contrário dos Seduquim, dos saduceus. 4. Pensavam que o homem pode optar entre o bem e o mal, que é chamado de livre-arbítrio. 5. Criam na imortalidade da alma. Isso é muitíssimo importante. 6. Sustentavam a existência da ressurreição. Muito importante. 7. Aguardavam ansiosamente pela vinda de Mashiach. 8. Lecionavam que no mundo vindouro há uma recompensa para os justos e o castigo para os ímpios. E 9. Tal como a farisaica escola de Hillel, os essênios interpretavam que o fundamento da Torá está no amor a Elohim e no amor ao próximo. Mensagem número 56 do podcast de hoje, podcast de 17/11, o tema Yeshua e os essênios da obra Judaísmo Nazareno de Tzadok Ben Derech. Nós agradecemos a todos que ouviram esse trabalho, nós estamos terminando, mas amanhã, permitindo o Eterno, voltaremos com esse trabalho novamente. Agradecemos a manifestação dos irmãos, muito obrigado, meus queridos que estão acompanhando aqui esse trabalho. Nós vamos falar um pouquinho de mundo espiritual, tá? A partir desse trabalho nós vamos falar um pouquinho do mundo espiritual. Mundo espiritual que é de base fundamental. Os irmãos estão se manifestando e falando algumas verdades, né? Realmente. Se as pessoas tivessem uma visão aberta, elas não cometeriam, irmãos, 10% dos pecados que cometem, tá? Porque eu já vi manifestações malignas, o Eterno me permitiu, o Eterno não tenho nenhum tipo de visão espiritual em aberto. Tá? Se o Eterno me colocar, que seja a vontade do Eterno. O mundo espiritual, ele é muitíssimo perigoso. Não é à toa que várias religiões pagãs têm acesso ao mundo espiritual. E aqui nós cremos no mundo espiritual, porque os judeus também creem no mundo espiritual, nós não ficam divulgando muito isso. Cremos em tudo no que nós narramos com relação ao que os essênios creem. E nós vamos falar de mundo espiritual, de batalha espiritual. E para as pessoas que tiram sarro disso, porque há muitas pessoas no Meira Techuvá que tiram sarro disso, porque saem do cristianismo e se tornam odiadores do cristianismo, né, porque estão fazendo Techuvá, porque descobriram a verdade, entre aspas, aí acham que podem fazer qualquer tipo de chacota, serem jocosos com lideranças, etc, etc. E nós sabemos que isso não pode ocorrer, que se há alguma diferença, que se fale em nível de doutrinário, que se fale em nível de estudos, mas sempre fazendo com respeito, sempre tratando com respeito. Nós sempre tratamos os nossos irmãos cristãos com respeito, porque nós temos irmãos cristãos que também ouvem esse trabalho. Sabendo que existe um mundo espiritual além da nossa compreensão, ele existe
Ele está além da nossa compreensão, mas está muito próximo de nós. Nós recebemos influências negativas, principalmente. Por isso nós temos que lutar contra nós mesmos. Além do nosso Yetzer Hará, da nossa má inclinação, que já é um fardo, um problema para nós, em lidar, porque algumas pessoas não sabem lidar com isso, mas bendito seja o Eterno que nos fez para que possamos superar as nossas más inclinações, porque se nós reconhecemos a Ele, nós também reconhecemos que dependemos dEle, e reconhecer que dependemos dEle significa reconhecer que nós somos fracos, né? Por isso que o jejum, a oração, é fundamental, irmão. Se não for assim, pouco será obtido, pouco será conseguido. Então, nós agradecemos ao Eterno por esta mensagem, pela mensagem número 56 desse podcast. Agradecemos a vocês que acompanharam. Então, permitindo o Eterno, voltaremos amanhã. Passem esse trabalho, repassem para vossos amigos, parentes, irmãos. Repassem esse trabalho para outras pessoas. Estamos deixando aqui os nossos contatos. Se você decidirem colaborar com esta obra, mande-nos, envie um e-mail para nós, por favor. Colaborar em oração, colaborar na parte física também. Todos nós precisamos, não é? E sabendo que também vocês podem contar conosco nas orações. Nós temos um grupo suporte geral no WhatsApp, se você quiser nos enviar um e-mail para participar do grupo, fiquem à vontade. Nós temos o grupo Estudos Origens Hebraicas e Estudos do Judaísmo 2, também no WhatsApp. E o grupo Estudos Origens Hebraicas agora no Telegram. Então, se você quiser participar, fique à vontade, esteja conosco, para que você possa também ser beneficiado com os nossos estudos, com os nossos temas. Um grande abraço, meus irmãos. Já agradecemos a todos vocês. Terminamos então a mensagem 56 do podcast Yeshua e os Essênios. Falaremos mais amanhã. Temos muito a falar sobre os essênios, muito a falar de mundo espiritual. Que o Eterno nos abençoe nesse dia. Shalom Aleichem, paz convosco. Acompanhe-nos, continue nos acompanhando nos canais que nós citamos, Instagram e Twitter. Um grande abraço. Shalom, shalom. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.